de captar recurso que todas as entidades conseguem fazer. Tá? Então, eu peço a vocês, na verdade, não vou nem pedir, vocês já vão querer fazer isso, que é participar ativamente desse momento. Então, podem abrir o microfone, fazer perguntas, podem ficar realmente à vontade para aproveitar desse momento. Vamos sugar o máximo do Vinícius aí, aproveitar esse tempinho que a gente está tendo com ele da melhor forma possível. Tá? E agora eu vou passar a palavra para ele poder dar andamento na apresentação dele. E assim que ele finalizar, a gente vai abrir um espaço para tirar dúvidas, para colocar até mesmo, aí se alguém quiser relatar algum projeto que está iniciando, que está fazendo, e pedir a opinião dele, vamos aproveitar aí. Beleza. Bom, Cipriano, é uma honra enorme mais uma vez estar aqui com você e com toda essa turma sua, né, essa grande rede da Cipriano Ayala Soluções em Gestão Pública. Então, é uma honra enorme. Quero agradecer mais uma vez o convite e poder estar aqui contribuindo, né, na captação de recursos das organizações. Bom, o que é a minha programação do dia de hoje aqui com vocês? A minha programação aqui, deixa eu ver se parece que minha câmera saiu aqui, não, voltou. A minha programação do dia de hoje aqui com vocês é falar com vocês, conversar com vocês sobre tendências de captação de recursos para 2023, né? Obviamente também até mesmo para 2024, né? Ou seja, falar aí das experiências, das tendências e das perspectivas de captação. Eu quero abordar isso com vocês, quero trazer isso para vocês. Vou falar um pouco de algo muito importante que é fundamental agora no final do ano, que é a importância de você construir um plano de captação de recursos, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso também. Bom, vou contar um pouco a minha história, quem sou eu, para vocês me conhecerem, né? Como que eu e o Cipriano nos conhecemos também, um pouco rápido, né? Para que vocês possam entender o contexto. Logo em seguida, como que eu vou construir essa palestra aqui? Isso depende muito de vocês, né? Ou seja, depende muito do quanto vocês estão querendo também aprender sobre captação de recursos, mais sobre captação de recursos, por conta de algum desafio que vocês talvez possam viver. Como que ela vai funcionar? Ela vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou dar para vocês aqui conteúdo em captação de recursos. Eu vou falar de algo importante aqui da captação, as tendências. Mas, obviamente, vocês que estão na ponta, no dia a dia da instituição, é muito provável que vocês possuem muitos desafios na captação. Problemas, né? Vamos destacar assim, problemas. E dentro desses problemas, talvez tenha um que se destaca mais. Mas além dos problemas, também pode ser que tenha algumas ideias, algum interesse, alguma curiosidade da temática de captação que você gostaria de aprender aqui. Então, o que eu quero pedir a vocês nesse início? Justamente porque o que eu quero pedir primeiro, inicialmente, para vocês? Para vocês compartilharem comigo, mas é muito breve, até mesmo porque senão a gente vai ficar aqui até muito mais tarde. A proposta é a gente ser mais rápido, ágil e para ir direto ao assunto da captação de recursos. E eu quero entregar o melhor para vocês aqui. O que eu quero? A gente tem aqui o chat, né, um espaço para vocês colocarem os comentários, tá? E eu queria, nesse momento, assim, primeiro, em uma palavra, o chat está aqui abaixo. Se você usa celular, tem um chatzinho também, tipo uma caixinha onde você pode comentar. E eu gostaria que você escrevesse no chat para mim, no espaço do comentário que tem aí, qual é. Deixa eu fechar aqui, parece que está dando uma interferência aqui na minha rede. Deixa eu só fechar um negócio aqui. Eu quero que vocês coloquem, por favor, no chat, uma palavra. Assim, quando eu digo, o Cipriano convidou você, falou que vai ter um evento de captação. E aí você deve ter pensado assim, poxa, interessante, eu vou lá assistir esse rapaz, esse moço consultor falar de captação. Por algum motivo. O que te motiva a aprender mais de captação e em uma palavra, o que levou você vir aqui hoje participar desse encontro? Em uma palavra. Escreve para mim no chat aqui agora, por favor. Em uma palavra, o que te leva a vir participar desse encontro hoje? Em uma palavra.
sustentabilidade, conhecimento, trabalho, oportunidade, o que mais? Escreve aí. O pessoal já está escrevendo no chat, ó, que legal. Muito bem. Muito bom. O que mais? Recursos, sustentabilidade, conhecimento, trabalho, oportunidade, recursos, dinheiro. Olha que interessante. Dinheiro. O que mais? Bom, então para mim saber se eu estou em casa, eu quero perguntar a vocês. Vocês me conhecem, sim ou não? Bota no chat. Não, não. Olha só, que legal. Que legal. Sabe por quê? Isso é sinal de que tem muita gente fazendo muita coisa boa em muito lugar do Brasil e que a gente ainda não chegou. Só para vocês terem ideia, eu tenho um Instagram na internet que eu falo dos meus conteúdos de captação, tem mais de 7.000 pessoas lá que seguem a gente. Né? Isso é sinal que a gente tem que continuar falando de captação, porque muita gente ainda não entendeu alguns elementos importantes da captação de recursos. Então, por isso que eu vim falar com vocês hoje. Por isso que eu não deixo de falar, né, e trazer conhecimento. Bom, vamos lá. Qual é agora? Você falou, olha só, a palavra maravilhosa que o Wender também falou, prosperidade. A Mara Cristina falou de investimento. O Instituto IDTC falou dinheiro. A Marlene, recursos, oportunidades. Agora, fala para mim no chat, escreve para mim no chat. É muito provável que você vai acabar ficar um pouco escrevendo muito. Mas se você escrever qual é, em uma palavra também, uma palavra, qual a sua maior dificuldade na captação de recursos? Escreve no chat aí, quem conseguir escrever no chat, quem não conseguir, quem estiver conseguindo falar aí no chat, beleza, mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou escutar vocês também. Quem é que gostaria de falar da sua maior dificuldade de captação de recursos? Levanta a mãozinha, tem a mãozinha aqui do lado da câmera, vocês vão ver embaixo aqui, ó. Você levanta a sua mão. Que aí eu vou abrir aqui, vai abrir a fila, quem falou primeiro. Então, eu vou convidar o Instituto IDTC para se apresentar e falar para mim qual é a sua maior dificuldade de captação. Por que vai acontecer? Com base no que vocês falarem, eu já vou trazer um conteúdo para vocês. Entendeu? Então, eu vou construir isso só para vocês aqui. É como se fosse, eu chamo muito no meu trabalho, de mentoria coletiva. É um espaço onde a pessoa faz a pergunta e eu respondo. E aí, inicialmente, eu só vou escutar, mas eu gostaria que você fosse breve, porque tem muita gente. E se você fosse bem objetivo, a minha dificuldade é essa, eu não sei fazer isso. Ponto. Eu preciso entender qual é o entrave que você tem hoje no dia a dia da organização. Vamos lá. Quem é do Instituto IDTC? IDTC. Isso, Instituto Social de Todo o Coração. Que lindo. Dutra idealizadora. Qual é o seu nome? Desculpe. Euzélia. Oi, Euzélia, tudo bem? Isso, tudo bem. Pode falar para mim. Eu sou idealizadora, fundadora e gestora do IDTC. A minha grande dificuldade, que eu acredito ser, eu sei trabalhar, eu sou da ação, então eu sei fazer. O Instituto existe, trabalha bem. Mas eu não sei, apesar de eu ter uma boa comunicação, mas eu não sei apresentar, eu não tenho uma apresentação bonita, formal, algo que atraia os olhos dos investidores. E eu gostaria de saber fazer isso, uma apresentação que possa motivar as pessoas a fazer investimentos no IDTC. Creio que seja isso. Perfeito, que bom. Bem-vinda, tá? Obrigada. Ó, teve mais gente que falou aqui, ó. O Newton, não, sim, me conhece, tal. Ó, a Pai falou adesão, apresentar meu projeto, quero falar, falta gestão anterior. Mais alguém quer falar? Qual a sua maior dificuldade na captação? Alguém de algum hospital, de alguma Pai? Então tá. Então, olha só. Quem quiser falar, é só levantar. Se você não achou a mãozinha que está aqui embaixo,
É só você levantar o dedo assim, ó, se você tiver com a câmera ligada, que eu vou saber. Bruno Souza. Fala, Bruno. Depois é o Flávio. Pode falar, Bruno. Seu fone está desligado. O Vinícius, o Bruno ele tinha mandado uma mensagem no começo dizendo que o microfone dele está com problema. Então é bem provável que ele digite. Então, digita para mim, então, Bruno. Digita para mim que eu vou. Enquanto isso, eu já vou escutando o Flávio. Fala, Flávio. Seu som está desligado. Seu som está desligado. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Cipriano. Boa tarde, bem? Flávio. Boa tarde. Você é de onde, Flávio? Tudo bem? Tudo bom. Sou da Santa Casa de Cerqueira César. Eu acho que assim, um dos maiores entraves que a gente vê na conquista, né, de resultados na captação de recursos, uma é assim, a capacitação. A gente não é assim preparado mesmo para esse tipo de demanda. Ok. Seu som desligou de novo, Flávio. Seu som desligou. Vamos lá. Vai. Então, a gente sempre procura assim, parceiros para poder fazer todo esse serviço para a gente. Mas aí, vários caminhos assim que a gente tem que passar, a gente não chega a ver aqui na ponta, entendeu? A gente vai, faz o contato e passa para o parceiro, no caso nosso, o Cipriano. Agora, tem muita coisa que eu vejo acontecendo por aí que é falta de conhecimento. A gente não tem, assim, o acesso direto à informação, entendeu? Uhum. Eu tava vendo essa semana mesmo algumas linhas do BNDES que eu estou precisando aqui, mas assim, a gente começa um projeto e não sabe se vai ter fim isso aí, entendeu? Com medo, Sim. talvez, medo, pode ser até medo de não se aprovar uma operação, medo de não conseguir passar então, as necessidades da instituição, entendeu? Sim. Então, essa é a forma da gente montar o projeto, seria. Montar o projeto. Captação e montagem do projeto, isso. Entendi. Eu gostaria só de complementar uma coisa do Flávio aí, né? Algo Claro. que eu considero assim de grande importância, que o Flávio ele acreditou na captação de recursos e ele já estruturou lá na Santa Casa de Cerqueira César um setor para isso. Contratou uma funcionária só para fazer captação de recursos, colocou lá uma sala para ela poder atender as pessoas que vão fazer doação. Então, eu vejo que eles já estão trilhando esse caminho para captação de recursos e essa questão do conhecimento justamente talvez seja o que precise aí dessa atenção agora para conseguir desenvolver de fato o trabalho e ter mais resultados do que está tendo, né, Flávio? Sim. Muito bom. Muito bem, muito bem. Muito bem. Deixa eu ver aqui quem mais. Ó, o Bruno falou, seriam os pontos principais de todo o procedimento, do início até a finalização de tudo. Seriam os pontos principais, tá? A Santa Casa de Pilar do Sul está nesse caminho também, muito bom. Mais alguém quer falar? Já tem uma pauta para hoje. Bom, ok. Agora deixa eu pegar aqui a minha apresentação. Deixa eu pegar ela aqui. Enquanto eu vou pegando aqui, a gente já vai abordando aqui com vocês. Cadê? Bom, primeira coisa que vocês precisam compreender, que é muito relevante, tá? O que é captação de recursos? É uma coisa assim que para muitos ainda é muito confuso, né? Às vezes as pessoas acham, na grande maioria, que captação de recursos é o ato apenas de escrever um projeto para um edital. Muita gente ainda acha que captação de recursos é apenas escrever projetos para editais.
Só que não. Há muitos anos atrás, quando o surgimento lá das Santas Casas, das APAES, de todas as instituições, anos 80, anos 70, 80, 90, que o terceiro setor começou a se tornar forte no Brasil, se teve muito recurso internacional naquele período. Não existia plataforma Mais Brasil. A maioria de todos vocês, se não, outros colegas, tinha que pegar o projeto, colocar debaixo um projeto, colocar debaixo do braço e ir até Brasília e fazer uma conversa com as pessoas, fazer umas conversas com os parlamentares. E outro caminho que se tinha, falava muito de captação de recursos, que era simplesmente escrever projeto para captar internacionalmente, captar de agências de cooperação internacional. Então, se tinha naquele período, nos anos 90, nos anos 80, anos 90, iniciativas de captação de recursos via poder público, claro, obviamente, mas tinha um ponto forte que era a cooperação internacional. Ou seja, as agências internacionais de captação. Naquele período, se tinha muito recurso fora, vindo para o Brasil, principalmente para obras. É muito provável que algum de vocês aqui já tenha recebido recurso internacional lá no passado e que foi feito obra na instituição de vocês. Se não, é muito provável que você conheça algum semelhante que teve esse trabalho. O importante é vocês entenderem o seguinte: ao longo desse período todo, a partir dos anos 90, dos anos 2000, o Brasil começa a deixar de ser prioridade a nível mundial. Porque o Brasil era, assim, os índices de combate de muita pobreza, muita miséria. Então, as agências internacionais, elas faziam altos investimentos no Brasil, nas organizações. Porque o Brasil, terceiro mundo, estava numa situação de muito desafio, muita dificuldade. A partir dos anos de 2002, esse cenário começa a mudar no Brasil. O que acontece? O Brasil começa a enfrentar, né, a sua miséria a partir de políticas públicas, a enfrentar o seu desafio na saúde a partir da organização da Política Nacional de Saúde. Então, em 2002 adiante, toda essa política começa a nos ajudar a estruturar melhor, né, a forma de, na verdade, a deixar claro para nós alguns passos das possibilidades de financiamento junto ao governo. Né? Então, surge a plataforma Mais Brasil, surge uma série de outras iniciativas no Brasil de investimentos no terceiro setor. E aí, o que acontece? O Brasil começa a investir muito em responsabilidade social naquele período de 2002 adiante, e o que começa a acontecer? As agências internacionais que investiam no Brasil falam assim, bom, o Brasil não é mais prioridade. O Brasil, ele venceu muitas coisas. E aí eles começam a pegar aquela maior parte de volume de recurso e investir em outros lugares no mundo. E aí o que aconteceu? Se diminuiu as possibilidades de captação internacional. No Brasil, historicamente, é muito forte o voluntariado. Só que nós não somos bons, por exemplo, o tão suficiente, não podemos dizer assim, não é bons, mas não somos tão eficientes como fora do Brasil na captação com recursos com indivíduos, com pessoas. Fora do Brasil, para vocês terem ideia, captação de recursos nos Estados Unidos, na Europa, a maior parte dos hospitais, das santas casas, das instituições filantrópicas são financiadas por pessoas de pequeno, médio e grande valor de doação. Inclusive, muitos hospitais no mundo afora são financiados por fundos patrimoniais, endowments, que falam. Ou seja, são praticamente instituições que vêm trabalhando há muitos anos a independência financeira. Já no nosso Brasil, o que acontece? A gente é o inverso. Ao invés de a gente captar com pessoas, da gente ter nossas próprias formas de captação de recursos, a gente apenas depende de uma forma de captação, que é recurso público. Porque, historicamente, o nosso país, ele realmente
trabalha da forma com a lógica de que a gente tem que investir nos projetos, mas que nós também trabalhamos com a lógica, enquanto organizações do terceiro setor, que temos que captar do governo. O governo é um dos principais financiadores dos projetos de vocês. É muito provável. Vocês estão com o Cipriano, que é a solução na área de gestão de recursos públicos. É muito provável que vocês trabalham muito e recebem o recurso público. E a tendência é que vocês, se vocês tiverem cada vez mais capacidade de escrever bons projetos, de ter bons relacionamentos com a emenda parlamentar, e ter parceiros de excelência como o Cipriano, é muito provável que vocês tendem a crescer cada vez mais no recurso público. E essa captação no recurso público, ela é fundamental, que ela te dá muita segurança em alguns momentos. Só que ela não é suficiente para você atingir sustentabilidade financeira. Veja, nenhuma fonte por si só é suficiente, e principalmente recurso público. Recurso público não é suficiente para você atingir a sustentabilidade financeira. Não é suficiente para você tornar a sua organização financeiramente autônoma. Então a pergunta é, Vinícius, o que é captação de recursos? É escrever projetos? É captar recurso como? Gente, captação de recursos, para você nunca mais esquecer, é você solicitar uma quantia exata a um potencial doador correto para um projeto adequado ou para uma necessidade atual. O João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da BCR, ele escreveu um texto que para mim foi muito bom. Captação de recursos é toda ação que você empreende esforços para que você possa arrecadar recurso financeiro, arrecadar dinheiro para manter sua organização, para ela se desenvolver. Todos nós precisamos criar. O que é captação de recursos? É iniciativas, é ações, é práticas de geração de receita. É práticas, iniciativas de geração de receita. Existem vários nomes na captação. Existe o nome mobilização de recursos, desenvolvimento institucional, várias nomenclaturas, e captação de recursos. Não importa a nomenclatura que você utiliza no seu setor. O que importa é você pensar estrategicamente em captação de recursos. Tem pessoas no mercado do terceiro setor que falam, não, não é captação, é mobilização. Tem pessoas que falam, não é mobilização, é desenvolvimento institucional. Eu acredito verdadeiramente que por meio da captação de recursos, a gente consegue desenvolver as organizações. Então, primeira coisa que é muito importante você entender, captação de recursos não é apenas uma ação isolada, não é apenas projeto, e não é apenas recurso público. Captação é todos os esforços, empreendimentos, iniciativas, ações que geram receita própria para a organização. Existe uma palavra em inglês, que captação de recursos é muito conhecida no mundo afora, por fundraising. Fundraising é arrecadação, se você traduzir para o português, é arrecadação de recursos. No Brasil, é captação de recursos. A gente usou a palavra melhor para se configurar. Há 20 anos atrás, criou-se no Brasil, fundou-se no Brasil, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Existe uma associação em São Paulo, uma sede em São Paulo, que chama ABCR. Essa associação, ela luta pela categoria profissional dos captadores de recursos. Existe uma categoria. Há pouco tempo atrás, pouquíssimo, há 3 anos, foi regulamentada a profissão de captadora de recursos. E existe, inclusive, você pode assinar até carteira como captador de recursos.
Existe um código de ética brasileiro de captação de recursos. Existe a ABCR, que é a Associação Brasileira. Então, captação de recursos é muito mais do que projetos. Eu sou formado na área de projetos. É muito provável que vocês percebam que o meu sotaque, ele não muda. Eu sou mineiro, mas eu estou falando de Vitória, Espírito Santo. Estou aqui no Espírito Santo. E aqui, como em muitos outros lugares, as pessoas confundem demais projeto e captação de recursos. Captação de recursos é uma prática de geração de receita. Captação de recursos é você solicitar a quantia exata a um potencial investidor ou patrocinador. É você desenvolver a instituição. Já projeto, com base no que é projeto, não sei se vocês sabem, mas projeto, existe uma nomenclatura. Se você estiver numa prova, em onde as pessoas perguntam para você o que é projeto, existe a melhor definição para responder o que é projeto. A melhor definição para você responder o que é projeto é com base no PMBOK, né, que é uma metodologia de gestão de projetos. Eles falam assim, olha, projeto é um esforço temporário para entregar um resultado. Isso é projeto. Ou seja, projeto tem início, meio e fim. É diferente de captação de recursos. Projeto tem início, meio e fim. Captação de recursos não tem início, não tem meio e não tem fim. Ela é contínua. É lógico que ela tem início, mas ela não tem fim. Por que que ela não tem fim? Ou seja, se ela não tem fim, isso significa que eu tenho que fazer práticas de captação todos os dias. Sim. Porque você precisa desenvolver a sua instituição. Porque você precisa fazer sua organização se desenvolver. Veja só. Captação de recursos é desenvolvimento institucional. Eu sempre recomendo os meus alunos, clientes e pessoas que junto comigo, parceiros, a entender que na captação existe 3 P's, para você nunca mais esquecer. Processo, planejamento e pessoa. Na captação de recursos, a captação de recursos ela é uma área de uma organização. Como foi feito lá, como que o Flávio lá, junto com a equipe dele, criou na Santa Casa de Cerqueira César, ele criou uma área de captação. É muito provável que alguns de vocês tenham área. Pode ser área, pode ser setor, pode ser departamento. Alguém aqui tem organograma na instituição? Sim ou não? Conta para mim no chat. Alguém aqui tem algum organograma na instituição? Sabe o que é um organograma? São aquelas caixinhas que fala assim, ó, diretoria, departamento financeiro, departamento de captação, departamento de recursos humanos. Vocês estão aí, pessoal? Olha só, dentro da instituição existe um organograma, existem os setores. A captação de recursos é uma caixinha dessa no organograma. É uma área importante da organização. Então, é muito importante que você entenda o seguinte, a sua organização, ela precisa ter práticas e ações de captação. Porque se ela não tiver práticas e ações de captação, ela haverá dificuldades ao longo do tempo. Captação é contínuo, não é fim. É contínuo. Então, é muito importante ter uma área. Nessa área é o departamento de captação. Nesse departamento, nessa caixinha que tem no organograma, a gente pode chamar de área, de setor, de departamento, de escritório de captação. Nesse lugar, é muito importante que tenha uma pessoa. Uma pessoa. Mas quem, Vinícius? O captador? A captadora? Claro, esse é o ideal. Né? O ideal é que a gente tenha dentro do setor um captador. Uma captadora.
Mas, Vinícius, qual é o salário de um captador em média no Brasil? Deixa eu ver se eu consigo contratar. Aí foi feita uma pesquisa, a BSR chegou à conclusão que a faixa salarial é de... Tem assistentes de captação que ganham um salário mínimo, tem profissionais, em média, a grande maioria, que ganham entre 3 a 4 mil reais ao mês só para trabalhar na captação. Existem pessoas que atuam na área de diretoria, de captação de recursos dentro de hospitais, dentro de organizações grandes no Brasil, que ganham até 15 mil reais. Esse é o salário máximo da carreira de captação de recursos que a gente já encontrou no Brasil. Não existe um certo e um errado, mas essa área de captação é uma das áreas mais promissoras de oportunidades de negócio e de oportunidades de carreira do Brasil. Primeiro porque tem muita instituição, é muito provável que aqui onde a gente esteja, nessa reunião, 90% ou 80% não tenham captador de recursos, ou seja, é uma área para se explorar de oportunidades. O departamento de captação de recursos tem um profissional de captação, mas aí você pergunta, Vinícius, mas eu não tenho recurso para contratar um captador. Qual é a solução? A solução é você começar. Por quê? Enquanto a gente não tem quem cuida da captação, a gente vai estar um passo atrás. Veja só, você escolher alguém para cuidar da captação não depende muito do currículo dela. Depende o quanto ela está disposta a resolver problemas, a enfrentar desafios e a se mover em busca de objetivos. Então, dentro de um departamento de captação de recursos, se você não tem uma profissional, um captador de recursos nesse momento, começa. Talvez seja por um estagiário, uma estagiária. Mas se você tem alguém dentro do setor de captação de recursos, todos os dias, pesquisando oportunidades, pesquisando editais, pesquisando oportunidade de financiamento, você já começa a estar um passo à frente. Se você tem uma pessoa no setor de captação que, mesmo que seja o estagiário, que vai ligar para 50 potenciais doadores, ou vai fazer uma atividade de agendar uma reunião para você, que é diretor ou que é coordenador, já é um caminho à frente. Então, o primeiro P é pessoa. Ter uma pessoa significa dar nome para um responsável que vai liderar esse trabalho. E a diretoria e o conselho de administração, ele tem que dar todo o suporte, apoio, para que essa pessoa possa se desenvolver. Porque uma vez que ela se desenvolve, ela abre oportunidades e portas para a instituição. Veja aqui, mas adianta ter uma pessoa? E se eu não tiver um processo, um planejamento? Vai fazer sentido? Aí entra processo. O que é processo? Processo é um fluxo de atividades que, ordenadas, vão levar a gente a um resultado. Observa. Pega a visão, gente. Vocês estão com a câmera fechada aí, eu estou conversando com um monte de gente com câmera fechada. Presta atenção, eu não consigo nem olhar para vocês. O pessoal lá de Itajuba, Flávia, eu consigo ver vocês, mas eu gostaria de ver vocês porque eu quero sentir se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, ou seja, dentro... Tá bom. Até para saber se estão comigo, né? A questão é o seguinte, dentro do departamento de captação, é muito importante você ter processo. Processo não é um tanto assim de papel, não. Sabe o que é processo? É você saber o que você tem que fazer na segunda-feira. É você saber o que você tem que fazer na terça. É você saber que antes de você captar um potencial investidor patrocinador, você tem que antes se relacionar com ele.
Isso é processo. Só que não adianta eu ter pessoa, eu ter processo, se eu não tenho planejamento. O planejamento de captação de recursos, olha, acompanha para você nunca mais esquecer. Plano de captação de recursos é um instrumento, um documento que vai te nortear a alcançar um resultado. O plano de captação de recursos é uma previsibilidade do que você vai arrecadar. É uma previsibilidade do que você precisa de dinheiro para executar seus desafios, suas ações. Se você não para entender quais são seus desafios e quanto de dinheiro você precisa, e quais são os meios, as estratégias para você executar, você terá muita dificuldade ao longo do caminho. Então você tem que planejar a captação. E você pode planejar de duas formas. Uma, você mesmo fazendo internamente. Ou duas, você contando com a ajuda externa. Mas o mais importante é o quê? É você ter um documento chamado Plano de Captação de Recursos. Como que ele funciona? Ele é 5 páginas, 10 páginas? Pode ser até ser uma página. Se você sabe o que você quer fazer, quanto que você quer captar. Se você já sabe o valor que você quer captar, ele pode ser até uma página. Obviamente que ele é maior. Existe um processo para construir um planejamento estratégico de captação de recursos. Primeiro processo de construção de um departamento de um planejamento de captação é, primeira etapa, você vai conceituar, você vai analisar a sua realidade. Segunda etapa, você vai fundamentar, você vai priorizar. Terceira etapa, você vai testar aquilo que você priorizou, já colocar em prática. E quarta etapa, você vai avaliar se você está no caminho certo. O plano é a direção, ele é um documento que te dá suporte em gestão. Mas, mais uma vez, o conselho de administração, o chefe, lá de cima da ponta, ele tem que acreditar na captação. E se ele não acredita, você tem que trabalhar para convencê-lo. Porque se você não trabalha para convencê-lo, que é importante captar, nós vamos ficar dando voltas e voltas e você não consegue sair de onde você está. Então, quem está na ponta tem que entender a função da captação. A captação não é mais uma atividade. Ela é uma das principais atividades da organização para fazer a organização se manter. Então, eu quero dizer para vocês com muito respeito e muita clareza, eu quero te dizer o seguinte. Pegar o material aqui. A captação de recursos, ela vai ser só, de fato, ela vai ser interessante para vocês à medida que se for colocar prioridade. O que acontece? Quando você depende apenas de recurso público, olha isso. Quando você depende apenas de recurso público, o que acontece? Você fica dependente. Uma vez que a gente fica dependente de recurso público, a gente fica na mão do governo. Só que a gente tem que ter práticas inteligentes na captação. A gente tem que ser bom em gestão de recursos públicos. Vocês têm que ser bom. Por isso vocês estão com o Cipriano, porque tem que ter qualidade que faz. Então tem que ser bom. Essa é uma competência. Só que não é suficiente. Você precisa entender que é fundamental que você diversifique as suas receitas. E o que é diversificar a receita? Diversificar a receita é nada mais do que você ter mais de 1, 2, 3 fontes de financiamento.
Diversificar a receita é ter mais de uma fonte de financiamento, né? Entender que você precisa captar de fontes diferentes. E eu não sei se está aparecendo na tela aí, mas acho que vai aparecer para vocês. Diversificação de receita, deixa eu ver se apareceu, é um pouco disso. E está na tela. Acho que está chegando aí. É você ter recursos de fontes diferentes. Por quê? Porque aí você aumenta o equilíbrio financeiro. Veja só, tudo bem, você talvez tenha 80% de recurso público. Não é diminuir o recurso público, é aumentar as outras fontes. Então, quando você trabalha para captar com empresa, para captar com venda de produto e serviço, ou captar com pessoa física, você está equilibrando a sua instituição. Isso que você está vendo na minha tela chama gráfico de pizza, diversificação de fonte de receita. Quanto mais você diversifica a receita, mais você aumenta a sua saúde financeira na instituição. Quanto mais você diversifica a receita, mais você aumenta o equilíbrio financeiro na sua organização. Ontem eu estava reunindo com um hospital e eles me disseram que o maior problema que eles possuem é não ter recurso para pagar 13º. Esse é um dos grandes desafios. Por quê? Porque depende apenas de uma fonte. E todo ano tem que ter um caminho para resolver esse problema. Então, o que eu recomendo a vocês? Quando você planeja a captação, você se antecipa. Veja, quando você faz um plano de captação, você está se antecipando aos seus possíveis desafios. E você diversifica a receita, você aumenta seu equilíbrio financeiro, você aumenta a sua saúde financeira. Tá, mas isso já é suficiente? Não, não é suficiente. Por isso que eu preciso ter o plano de captação de recursos, né? O plano de captação de recursos, ele é o suporte, ele é o documento, ele é o norte, ele é a direção, ele é a previsibilidade, ele é como eu vou lidar com os riscos. Eu não tenho recurso para o 13º ano que vem. Como que eu vou prever isso ano que vem? Qual o caminho, qual a solução? Né? Então, esse é um pouco do que a gente pensa no plano de captação. E aí, tudo existe um jeito certo de captar recursos. Tá? O jeito certo é diferenciar o ideal do real. Né? Ou seja, você tem um ideal. E qual é o real? Né? Começar, profissionalizar a captação, envolver o conselho, criar o departamento, contratar um captador, desenvolver processos, elaborar projetos. Então, tudo isso é um jeito certo de captar. E mais do que isso, quais são hoje as maiores estratégias de captação para diversificar? É doação de pessoa física, é geração de receita própria, é recurso público e é empresa. Como que está a sua captação se eu puder fazer um diagnóstico hoje? Pensa aí na sua cabeça, mentaliza. Aonde você não está captando nessas fontes? Geração de receita própria é venda de serviço, produto. É uma loja que você pode montar. Mas eu sou um hospital, eu posso ter uma loja? Pode. Eu sou um hospital, eu posso ter uma lanchonete? Pode. Eu sou um hospital, eu posso ter uma fábrica para alguma coisa? Pode. Eu sou um hospital, eu posso ter parceria com pequena empresa e grande empresa? Pode. Eu sou um hospital e eu posso captar pessoa física que doa R$30? Pode. Eu posso captar pessoa física que doa 100 mil? Pode. E por que a gente ainda não capta? Se a gente pode. Essa é uma temática que tem que se refletir. Por quê? A gente será que a gente não está viciado
na forma de captação de recurso antiga, lá do passado só, e a gente não está abrindo a nossa cabeça para diversificar a receita. Mas, Vinícius, o que vai mudar se eu ajudar a minha associação, o meu hospital a captar meu recurso? O que vai mudar? Uai, pode surgir até o 14º, se a instituição tem dinheiro. Pode ter melhores salários, melhores ar-condicionados, melhores computadores, mais espaço para trabalho, mais colaboradores. É isso que é o efeito de uma estratégia de captação. Só que sabe qual é o problema? Porque muita gente quer captar de forma imediata. Muita gente quer o resultado assim, ó. E não é, gente. Sabia que para mim chegar enquanto empresa, para mim chegar a vocês, para mim chegar a conhecer o Flávio, a Marlene, pessoal da Pai de Morro Agudo, do Hospital de Apiaí, para me conhecer o Cipriano, sabe quantos anos demorou para me chegar aqui para falar com vocês? Hoje, que vocês não me conhecem, todos, 10 anos. Tem 10 anos que eu procuro vocês. Tem 10 anos que eu gostaria de ter uma parceria com o Cipriano. Eu nem conhecia ele há 10 anos atrás. Mas o resultado de eu estar falando com vocês aqui hoje demorou 10 anos. E por que a gente acha ainda que a gente vai receber 100 mil reais todo mês de recurso livre e vai ser de um estalo de dedo? Porque assim, não existe solução, gente, mágica. Não existe bala de prata, entende? Não existe. Agora, obviamente, a gente que trabalha em hospital, em APAI, a gente tem um benefício. Mas qual é o benefício? 50% das emendas parlamentares são da saúde, gente. Os hospitais têm excelente relação com o governo. Tem fornecedores e consultores como o Cipriano. Então, veja, a gente está um passo à frente de muitas organizações. E se a gente não se profissionalizar, a gente não vai aproveitar do momento que a gente tem. Então, a gente precisa entender de uma vez por todas. A gente precisa diversificar as nossas receitas. Mais de 30 formas de captar. Ah, mas não dá nem R$1.000. Começa. Existe captação de recursos, edital público, privado, internacional, termo de fomento e colaboração MIROSC, marketing relacionado à causa, fundo patrimonial, arredondamento de compras. Existem todas as formas de captar, mala direta, cofrinho, crowdfunding. Né? Eu estava vendo agora, hoje de manhã, eu estava acessando o LinkedIn. Quem tem conta no LinkedIn? Você tem que ter conta no LinkedIn. Quais são os 3 principais hospitais de referência de captação de recursos que não seja recurso público? Que não, você conhece? Você tem que conhecer. Quais são os 3 hospitais de maior referência no Brasil que não captam recurso, que não tem a captação de recurso público como só o principal? Barretos deve ser um. Barretos, Pequeno Príncipe. Então, olha só, a gente tem que estudar esses hospitais. Baleia, hospitais que a gente tem que conhecer. APAIs, quais são as APAIs que captam mais recursos de outras fontes no Brasil? Eu tenho que estudar. Existem essas APAIs que estão fazendo isso. Eu trabalho com 2 hospitais atualmente, né? São Sebastião do Paraíso, que fica em Minas, e o outro São Vicente, em Curitiba. A gente está fazendo lá os planos de captação de recursos dos hospitais. Sabe qual foi o maior desafio dos 2? A mentalidade. O maior ganho dos hospitais foi a mentalidade. A maior conquista deles foi entender qual é a mentalidade coerente com a captação de recursos. Existem 2 formas de pensar a captação de recursos. Anota isso para nunca mais se esquecer também. Para eu terminar minha fala. 2 formas de pensar a captação. Existe a mentalidade fixa e a mentalidade
de crescimento. Já ouviu naquela palavra em inglês? Já deve ter ouvido algum coach falar por aí. Mindset. Alguém já ouviu falar? É muito provável que você já ouviu falar. O que é mindset? É a maneira de pensar. É a minha maneira de pensar. É o meu jeito que eu penso as coisas. E isso é mindset. Existe o fixo e o de crescimento. O que é o fixo? O fixo, a mentalidade fixa, é tudo escasso, tudo difícil. Vou tirar da tela para vocês me olharem nos meus olhos. Eu vou olhar dentro da câmera para olhar no seu olho. Mentalidade fixa é aquela pessoa que tudo para ela é difícil. É escasso. Mentalidade fixa é aquela pessoa assim, ela acredita numa coisa há 20 anos e ela acha que é verdade. E ela leva a vida inteira aquela história de que para que eu vou captar recurso de pessoa? Já tá bom demais recurso público. Para que vai ter trabalho? Vinícius? Cipriano? Esses aí nasceram assim. Eles nasceram assim. Eles já são, o conhecimento é nato deles. Para que mudar? E eu não quero nem experimentar eu fracassar. Porque se eu fracassar, eu já logo desisto. Fracasso para mim é derrota. A pessoa com mentalidade fixa, ela está aprisionada na maneira de pensar dela. E é muito provável que a gente tenha muitos conselheiros, colegas de trabalho, familiares com esse pensamento. Já a mentalidade de crescimento, senhoras e senhores, é aquela pessoa que fala assim, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu não sei isso, mas eu vou me desenvolver. A pessoa com mentalidade de crescimento, ela pensa assim, que prosperidade. Como que eu faço para ter doadores? A pessoa de mentalidade de crescimento, ela cuida, ela dá água para aquela plantinha nascer, ela está sempre em conhecimento, sempre buscando informação. O desenvolvimento para ela é importante. Ela busca as habilidades certas. Ela continua. Tem dificuldade. Diante ao fracasso, ela aprende, mas ela continua. Diante ao erro, mesmo que doa, mas ela aprende e continua. A pessoa de conhecimento, de mentalidade de crescimento, abundante, mentalidade próspera, sabe quando você chega perto daquela pessoa, ela pensa grande? Olha que fantástico que eu escutei esses dias. Entre sonhar grande e sonhar pequeno, é melhor sonhar grande, ok? Isso a gente já escutou. Sabe qual é a vantagem de sonhar pequeno? Tem uma vantagem. Tem uma consequência. Porque você vai se realizar pequeno e você corre o risco de se contentar com pequeno. Essa é a maior vantagem de um sonho pequeno. É se você vai realizar ele e vai se contentar com um sonho pequeno. E aí lascou. Porque tem muita gente que se contenta com algo pequeno. Então, sonhar grande é ter mentalidade de crescimento. Não é porque você tem dificuldades que você não consegue botar as coisas para funcionar. Eu não sou especialista em marketing digital, mas eu fui aprendendo as coisas. Então, todos nós somos capazes de aprender e ser bom no que fazemos. Agora, isso depende do quanto você quer fazer. Porque assim, você tem duas maneiras de pensar. Tem hora que a gente pensa um pouco escasso. Isso é normal do ser humano. Mas se a gente fica com tendência só na escassez, a gente não vê abundância. O Hospital de Barretos começou a crescer porque começou. Certo.
O Pequeno Príncipe, porque começou. O Rodrigo é gerente captação de recursos do Pequeno Príncipe, ele virou para mim e falou assim, Vinícius, ele tem 20 anos que trabalha no Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. Ele virou, Vinícius, tem 20 anos que eu trabalho aqui. A minha superintendente, na época, a gente não tinha departamento de captação de recursos no Pequeno Príncipe. E aí ela encontrou a gente era estudante de relações internacionais na faculdade, e ela foi atrás da gente. A superintendente falou assim, vocês topam assumir um desafio? A gente quer montar um setor para buscar dinheiro, arrecadar recursos, conversar com o empresário. Há 20 anos atrás. A superintendente encontrou uma pessoa para fazer isso. Relacionamento. E aí, o que aconteceu? Ela comprou a ideia lá atrás. Ela começou. E aí o que aconteceu? O Pequeno Príncipe hoje cresce na captação de recursos, por quê? Porque tem todo o apoio. Começou lá de cima. E teve um desafio. A gente precisa construir mais uma ala do hospital. Esse é o desafio. Bora captar? Ontem eu estava numa reunião com um cliente em Santa Catarina, é uma casa Amor Fraterno. É uma casa de acolhimento de famílias de cidades vizinhas que acompanha suas crianças hospitalizadas nos hospitais. Eu tenho um cliente, uma Casa Amor Fraterno, fica em Santa Catarina. E eles começaram a instituição, olha, eles têm um bazar que fatura, vou falar baixinho, mais de 500 mil ao ano. Um bazar. Vou falar baixinho só para vocês. Mais de 500 mil ao ano. Sabe como que eles começaram? Um bazar? Eles começaram assim. Foi na fundação da instituição. A Laurete, que é a gestora, a fundadora, ela falou assim, olha aquele espaço ali. A gente podia criar uma instituição para acolher famílias que estão acompanhando seus filhos nos hospitais, elas não têm onde ficar, os hotéis são muito caros. E elas são pobres. Vamos acolher elas? E começaram. Vamos montar uma casa? Aí compraram uma casa velha. Venderam ela, gente, a casa velha por R$1.000. Uma casa muito velha. Mas era, acho que uma casa que lá no sul é muito casa de madeira, né? Tá. E aí, venderam a casa. Esses primeiros R$1.000, isso é fato, gente, tá anotado aqui, ela me contou todo o detalhe ontem. Eles investiram no bazar para começar. E aí eles arrumaram um lugar emprestado e começaram. E pegaram parte daquele recurso, acho que era R$600 que ela me falou, e compraram uns manequins, compraram algumas coisas para organizar o bazar, e deram cara de loja. Hoje são 15 anos. Eles começaram a abrir no bazar uma vez na semana, depois 2, depois 3, hoje eles têm um local do tamanho, sem brincadeira, se alguém que já foi em loja da C&A, aquelas lojas grandonas, é aquele tipo de bazar, sabe? Aquele bazar da nossa cidade aí, aqueles lojão grande, é isso, um bazar deles. Fatura mais de 500 mil ao ano. Eles são independentes financeiramente. Eles começaram com poucas doações. Sabe o que o Pequeno Príncipe faz? Ele faz relacionamento com pessoas. Não é, o que tem no Pequeno Príncipe que é diferente dos hospitais do Brasil? Eles têm a pauta do relacionamento. Eles constroem pontes, relacionamentos. A causa importante é, quando você abre o site do Hospital Pequeno Príncipe, parece que você não está no site de hospital. Agora, se você abre o site de um hospital, você parece que está no site do hospital. E olha só, ontem eu falei com um potencial cliente. A fachada do seu hospital não vai convencer ninguém a doar para você. Então muda isso. Agora, bota a imagem de crianças felizes, de pessoas felizes, e fala mais da causa social do hospital. Começa a contar a história de pessoas que tiveram a vida transformada. Começa a falar de marketing relacionado à causa, de impacto social, da transformação que o hospital da cidade de vocês, ou da APAI, ou do instituto, gerou transformação na vida das pessoas. Começa a falar isso. É diferente. Ninguém doa para fachada, ninguém doa para CNPJ. Pessoas doam para pessoas doam para organizações
que têm responsabilidade com gestão, transparência, que estão levando a transformação na vida das pessoas. Nenhuma pessoa vai levantar e vai falar assim, vai doar para você, se você não for lá conduzir ela a doar. Dia 29 desse mês acontece o dia de doar. O dia da doação. O Brasil inteiro vai estar recebendo doação em diversas ONGs. Pesquisa mais sobre o dia de doar, crie uma campanha do dia de doar. Então, doar é muito bom, é muito gostoso. As pessoas querem doar. Só para você ter ideia, na última pesquisa, mais de 10 bilhões de reais foram doados nos últimos anos para causas sociais. Então, existe muito dinheiro na mão das pessoas, nas empresas e no governo. Basta você ter alguém primeiro para começar a construir esse relacionamento. Tá? Então, gente, e aí, respondendo algumas perguntas, né? Não sei apresentar como. Primeira coisa, tem que ter BO, brilho no olhar. Se você não acredita na causa, não basta a técnica. Olha só, eu posso ser o melhor captador de recursos, o melhor consultor. Mas se eu não acredito no que eu faço, não faz diferença. Eu vou falar aqui como qualquer outro. Então, você precisa entender o seguinte, não basta só o conhecimento técnico, tem que ter brilho no olhar, tem que acreditar na causa da saúde, na causa da pessoa com deficiência, na causa dos direitos humanos. Tem que acreditar na causa da instituição. Agora, não adianta também só ter brilho no olhar se não tiver técnica. Então, não adianta falar bonitinho se você não tiver uma apresentação rápida, objetiva, coerente, 5 páginas. Apresente bonito. Ah, não sei como fazer. Contrate. Tem gente no mercado de todos os tipos. Voluntário, júnior, sênior. Eu não sei fazer, eu contrato ou eu convido alguém para fazer. Eu não sei fazer, eu divido o que eu tenho para outra pessoa fazer. Mas uma coisa eu falo, precisa fazer uma apresentação poderosa. Você precisa demonstrar o impacto que você gera e o retorno sobre o investimento na área social. Capacitação, Flávio. Flávio, capacitação é um termo em inglês, e não preocupa com a palavra em inglês não, mas eu vou falar para você. Muita gente está falando lifelong learner. Lifelong learning. O que é isso? É o aprendizado ao longo da vida. O aprendizado ao longo da vida. O que eu sei hoje, talvez não seja suficiente para amanhã eu trabalhar. Então eu tenho que continuar aprendendo. Lendo livros, conversando com pessoas. Sabe o que você pode fazer, Flávio? Segunda-feira, liga lá para o Hospital Pequeno Príncipe, marca uma reunião com eles online. Você já vai aprender pra caramba. Eles vão te receber. Marca uma reunião no Google Meet, faz uma lista de 10 perguntas, começa a perguntar. Então, lifelong learning é você aprender ao longo da vida. É um filme que você assiste, é um vídeo no YouTube, é um curso que você faz, é um livro que você lê, é uma conversa com alguém. É isso aqui hoje, a troca. Então, capacitação é contínua, não tem um fim. Não tem fim. Existem 2 formas de captar. Recurso reembolsável e não reembolsável. Eu recomendo para vocês, se vocês estiverem muito bem financeiramente, talvez faça sentido pegar um reembolsável, um investimento com um banco. Mas lembra que você tem que pagar. Agora, eu recomendo capital não reembolsável. O não reembolsável tem muitas oportunidades. E nesses recursos não reembolsáveis, significa que você não precisa reembolsar o financiador, tem 2 formas. Ou é livre ou é carimbado. E o recurso livre te dá mais liberdade financeira. Recurso livre é quando não vem de edital, não vem de coisa. Recurso livre vem de vendas, de serviços, de doação e tudo mais. Tá? Gente, eu espero ter ajudado vocês hoje a pensar um pouco mais sobre captação, a estudar mais. Obviamente não existe segredo, eu vou mandar essa lista das 30 formas de captar para vocês, tá? Eu vou mandar para vocês de presente
um e-book, um livro sobre guia prático de captação de recursos. Esse livro aqui, ó, eu vou mandar ele para vocês online. Você pode ler ele no iPad, no tablet, no computador, no seu celular. E é um livro grosso, online. Eu vou mandar para o Cipriano. O Cipriano vai dar de presente para vocês. É só para os clientes da Cipriano Ayala que a gente dá. Então, a gente vai mandar para vocês. E esse livro, tá? Vou até anotar aqui. O livro e essas 30 formas de captar. E assim, não existe segredo. Tem que mesmo continuar estudando, trabalhando e aprendendo. Tá bom? Foi um prazer imenso, Cipriano. Espero que tenha sido legal aqui. Mas qualquer... Ó, tô aberto a perguntas, tá? Vinícius, parabéns. Muito obrigado. Conteúdo de valor. Que entrega maravilhosa, Vinícius. Muito obrigado mesmo, viu? Legal, né? Acho que o pessoal aí gastou caneta e gastou papel, viu? Olha, teve um ponto final aqui na sua apresentação que você comentou sobre a importância de troca, né? E uma das coisas que a gente fala muito na rede, que é justamente as instituições do terceiro setor atuarem em rede. E aproveitarem essa rede, esse ambiente que a gente criou aqui entre os nossos clientes. Aqui também tem alguns alunos que fizeram curso conosco recentemente. Então, aproveitar disso, porque aqui tem muito case de sucesso também aqui na nossa rede. Tem instituições que a gente está começando a trabalhar que eles, por exemplo, fizeram a reforma de mais de 60 quartos de um hospital com uma ação que se chama Adote um Quarto. Olha que incrível. Empresas, médicos, pessoas físicas reformaram 60 e tantos quartos do hospital, com mobiliário, pagando os materiais da reforma, tudo isso. Ó, pessoal, Vinícius compartilha aqui no chat o WhatsApp dele. Isso. O Instagram dele. Vinícius, se você puder, manda o seu e-mail aí também. Mando. Isso aí, ô Cipriano, essas iniciativas aí que dá um fôlego imenso na captação de recursos. E essas iniciativas de captação diferente, entendeu? Que é você captar recurso livre, é você gerar a sua própria receita, né? Então, isso é muito importante. Meu site ainda está fora do ar, em breve vai estar aberto. Mas tem meu Instagram, você pode me seguir lá, tem uns conteúdos legais lá, vocês vão gostar. Olha, Vinícius, tem uma última mensagem aqui da Adriana, ela é da Cooperezo, é uma cooperativa que atua com egressos do sistema prisional. Ah, eu lembro, no primeiro encontro. É verdade, ela participou, né? Acho que ela participou. E estamos aí nessa luta. A gente já tem até um edital para cadastrar um projeto em breve, nos próximos dias aí, para buscar outras fontes de receita. Olha só, aproveitando que tem bastante hospital aqui também, eu queria lembrar, esses dias eu conversei com a Silvia, lá do Hospital São Vicente, e ela me disse, Vinícius, que você está ajudando ela a renovar o cadastro lá no Conselho do Idoso, né, que daqui a pouco ela vai precisar renovar, porque ela tem alguns projetos aprovados na Lei de Incentivo ao Idoso. Sim. Olha só, os hospitais todos que atendem idosos, todos os hospitais atendem idosos, né? E olha só, uma oportunidade gigantesca, que todo mundo está deixando dinheiro na mesa aí. Que as empresas da cidade podem fazer a doação, o direcionamento de um determinado percentual do seu imposto de renda para o Fundo Municipal do Idoso. E depois o hospital apresenta um projeto para esse Fundo do Idoso para captar recursos. Depende de diversas questões, porque precisa ter constituído o fundo, tem que ter um CNPJ do fundo, a conta bancária ativa, para poder fazer o direcionamento do recurso. Mas aí está uma grande oportunidade. Assim como também já é bem mais trabalhado, né, o Fundo da Criança e do Adolescente. Isso. No âmbito estadual, municipal, e tem as possibilidades aí, gente. Eu super recomendo você diversificar a sua receita, né? Lá, igual, por exemplo, em São Sebastião do Paraíso também, a gente está no processo que o município está regulamentando melhor o fundo do idoso para a gente certificar lá no fundo, porque são fontes, né? Os incentivos fiscais são excelente fonte de financiamento, tá? Fundo da Criança, Pronas, Pronon e Fundo do Idoso. Incentivos fiscais é uma baita de uma oportunidade para desenvolver a organização. E também estruturar o seu site, né, para receber doações, né? Certo. A gente fez isso no São Sebastião do Paraíso, estamos fazendo agora no São Vicente. Então, é estruturar, né, o seu site para receber doações é muito importante. Ter lá um botão de doar, ter um canal de doação.
E isso é muito bom estar aqui com vocês. Certo. Olha só, e o Euler deixou uma deixa aqui, ó. Vamos falar sobre isso na aula de marketing digital. Foi o momento que o Vinícius estava falando sobre captação de recursos através de diversas fontes. O Euler, tá aqui, ó, Sparta Studio aqui no nosso chat. Uhum. Ele vai ser o nosso professor no dia 30. Ele vai falar sobre algumas ferramentas de marketing digital que o hospital, a instituição do terceiro setor consegue utilizar para fazer captação de recursos. E ele vai usar o case desse nosso cliente em comum, que é o CADEF, que ele tem desenvolvido projetos excelentes lá, com custo baixíssimo, e que os hospitais têm conseguido, no caso o CADEF, tem conseguido aí um bom resultado. Faz uma apresentação aí, aproveitando, apresentar o Vinícius para o Euler aí. Bom, prazer em conhecer todos vocês. Puta, que maravilha. Eu já quase comprei umas 3 vezes o curso do Vinícius. Sério, cara? Que isso? Sério. Tô nos grupos dele, nos grupos VIPs. Eu era focado muito mais em captação de recurso público, né? E essa parte de planejamento, enfim, era mais o meu foco. E eu trabalhei bastante tempo, trabalho 12 anos já com a instituição que atende pessoas com deficiência. Trabalho pré-serviço em algumas outras instituições também, mas eu tive aí um reviravolta na vida que a própria busca por conhecimento no mercado digital para a instituição, para gerar valor para a instituição, me trouxe uma expertise grande que eu acabei migrando da captação de recursos para abrir a minha empresa de marketing digital, né? Então, hoje eu presto serviços em diversas áreas, inclusive para o Cipriano também. Então, a gente tem trabalhado diversos segmentos, trabalho bastante com vários setores, né, da economia, e não só o terceiro setor. Mas, falando do terceiro setor, a gente conseguiu incrementar ali dentro da instituição alguns casos de captação por chatbot, captação por propriamente anúncios, captação por... tivemos uma experiência com um lançamento, né, que eu poderia dizer, mas colocando produtos digitais dentro da instituição, e também um lançamento, que é uma coisa que eu estou validando agora, para fazer venda de produto físico, como aqueles outlets, só que de forma digital, para uma loja digital. Então, estou validando esse processo para poder implementar também. Então, o que eu digo para vocês é que o mercado digital, ele não existe só ele, como o Vinícius falou aí, existe um monte de outros segmentos que vocês podem trabalhar, mas o mercado digital, primeira coisa, e a mais importante, é muito barato para começar. Você não precisa de muita coisa, né? Então, o que vocês têm hoje já é uma ferramenta, só o conhecimento, isso, toda a vida de vocês já é um conhecimento muito grande que vocês têm para poder falar sobre isso na internet e trazer recursos, tá? Então, isso que a gente vai falar lá na aula do dia 30, não é isso, Cipriano? Isso, dia 30/11, pessoal. Então, já deixem agendado aí, a gente vai falar sobre estratégias digitais. Mas eu lembrei de outras coisas legais que você fez lá no CADEF, que achei fantástico. O bingo digital que você fez? Sim, a gente fez um bingo digital também, a gente arrecadou aí, em uma semaninha, conseguiu fazer 20 mil reais com um bingo digital. Então, basicamente, a gente vendeu pela internet com automação, então, botou a automação para funcionar, a automação vendeu as cartelas de bingo, e em um dia a gente fez um evento online, onde as pessoas apareceram para jogar o bingo. Foi bem legal também. Aí teve outro também que foi legal, que foi quando vocês fizeram a passeata lá com o pessoal dos assistidos pelo CADEF, né? Que o pessoal foi lá empurrar cadeira de rodas, vocês vendiam camiseta, um monte de coisa, né? Isso. Sabe quando vocês veem na internet um livro digital, um e-book gratuito? A gente chama de isca, né? Essa passeata foi a nossa isca que a gente utilizou para atrair empresários, para atrair pessoas que pudessem participar do projeto. Então, funcionou muito bem, a gente conseguiu fazer um grande evento, as pessoas se cadastraram para participar do evento, então a gente conseguiu aí virar recurso mesmo, financeiro, recurso de networking, fazendo dessa forma também. E é uma das coisas que eu ia até pedir para vocês, pensarem em alguma coisa que vocês possam fazer dentro da instituição de vocês,
Uma coisa que seja simples, que não gere tanto trabalho, mas que vocês consigam pedir para as pessoas mobilizar. Porque antes de pedir, você precisa passar essa pessoa num funil, ou seja, trazer ela para dentro aqui de um pequeno pedido para que você consiga ir aumentando o pedido que você vai fazer para ela. Então, eu queria pedir para vocês que aí no dia 30, né, quando a gente for bater esse papo, vocês tragam alguma ideia aí que a gente já possa implementar aí para vocês. Obrigado. Depois me passa o telefone do contato aí do Euler ou Cipriano, para que trocar uma ideia com você, cara. Vou trocar uma ideia com você. Acho que essas iniciativas que você tem de captação aí, acho que vale a pena você contar para outras. E também falar do seu trabalho, né? Porque a gente precisa estimular as organizações a investir no marketing digital. E quanto mais a gente tem profissionais assim, que realmente entendem das ONGs e possam ajudar elas a fazer seus anúncios, né? A fazer suas estratégias de marketing digital, é importante. Então, vamos marcar uma conversa e depois você passa o contato dele, Cipriano. Passo, com certeza. Passo o contato direito, vamos ver quem é o contato lá dele e assim, e a gente conversar sobre essas possibilidades. E eu super recomendo, cara, gente. Vocês têm que fazer o curso com o pessoal aí para que vocês possam entender de marketing digital, porque hoje é o caminho. Inclusive, vamos aproveitar a oportunidade para me convidar vocês. Vou mandar no chat para vocês um convite. Sim, é uma isca digital. Aí, ó. Eu vou contar para vocês, eu vou fazer um evento chamado Intensivão na Elaboração de Projetos. O que é o Intensivão? É um curso gratuito de elaboração de projetos 4 dias comigo. No primeiro dia, eu vou te contar como que você faz para você estar num curso completo de mais de 30 aulas. Então, vou deixar aí, se você quiser fazer um curso de graça comigo de elaboração de projetos, ainda ganhar alguns materiais, vou deixar o link aí disponível para vocês. Mas, obviamente, eu vou te mostrar que existe sempre um caminho ainda mais profundo. E a vida é assim, né? Então, eu deixei o link aí, clica nele, se inscreve no Intensivão, me segue nas redes sociais. E, mais uma vez, aí, eu estou aqui à disposição. Se alguém quiser ter a última pergunta aí, estou à disposição. Bom, pessoal, se ninguém fizer uma pergunta, queria... Aproveita, pessoal, para fazer pergunta, porque normalmente a gente não tem essas disponibilidades. Os cursos, às vezes, são online, os cursos, às vezes, são entregues gravados. Então, mesmo que você compre o melhor curso, ter o Vinícius aí disponível para responder para vocês aquilo que é específico da sua instituição, não tem preço não, viu? É verdade. Bom, eu queria aproveitar também esse espaço para falar que, pessoal, o Vinícius, além de ser um professor excelente, ele é um consultor. Então, meu interesse é que todos os nossos clientes consigam crescer nas suas vertentes de captação de recursos, né? Falando mais uma vez que a expertise da nossa empresa aqui é ajudá-los na elaboração de projetos, execução e prestação de contas dos recursos que vêm das emendas parlamentares. Mas eu sei da importância, como o Vinícius disse, de descentralizar as receitas. Não deixar somente uma única fonte de receita que cria realmente essa dependência. E a maioria dos hospitais, ou qualquer tipo de instituição, tem essa carência de não ter um profissional para conseguir realizar todo esse trabalho, ou para direcionar, para montar esse plano de captação de recursos. Então, mesmo que a agenda do Vinícius esteja meio apertada, ele sempre atende os clientes que a gente indica. Então, temos alguns clientes atendendo em parceria, e você que tem a necessidade, você que percebe que está no momento de evoluir, todos que já sentiram, né, conseguiram convencer a diretoria. Isso é algo muito difícil, viu, Vinícius? Eu iniciei numa Santa Casa, e a maior dificuldade que eu enfrentava quando eu trabalhava CLT lá na Santa Casa era de convencer a diretoria de que eu tinha que contratar alguém ali na minha área, que eu era da área financeira, para fazer captação de recursos. Com muita dificuldade consegui contratar uma estagiária, que ela estudava... o que ela fazia mesmo? Era marketing. Ela estudava marketing e propaganda. Consegui contratar uma estagiária para iniciar esse trabalho, e a partir disso, eles foram vendo que a contratação de uma única pessoa, estagiária, começou a gerar um resultado, e que isso foi aumentando com o passar do tempo. Então, acho que a maior dificuldade é essa, inicialmente, que é de convencer a diretoria administrativa, mas superando essa etapa,
eu acredito que contratar uma consultoria especializada como a do Vinícius para ajudá-los a estruturar essa área de captação de recursos e de buscar a descentralização das receitas é uma ótima oportunidade para vocês já começarem a planejar os investimentos de 2023. Acredito que a maioria de vocês trabalham com orçamento, né? A gente recebe dinheiro da prefeitura do estado, um valor orçamento fechado, e precisamos aí previsionar essas despesas e investimentos do ano seguinte. Então, se você tem essa oportunidade, não perca a oportunidade de contratar uma consultoria como a do Vinícius para estruturar essa área de captação de recursos. Até mesmo as emendas parlamentares, você vai conseguir montar o plano de captação de recursos, incluindo até mesmo as emendas parlamentares, né, Vinícius? Peraí. Exatamente. A gente coloca todas as formas de captar, a gente olha para todas as 30 formas de captar e escolhe aquelas que fazem mais sentido para a organização. Tá lá, já deixa com ela. É isso aí. Bom, acredito que é isso, Vinícius. Mais uma vez eu quero te agradecer pela parceria, por estar apresentando para nós aqui esse conteúdo pesado, né, de muita qualidade, para os nossos clientes, para os nossos alunos também. Tem alguns alunos que fizeram um curso conosco recentemente, lá na Feira Santas, outros alunos que fizeram um curso que estão aqui, que a gente fez um curso chamado Captação 600K, voltado à captação de emendas parlamentares. Eles estão aqui também. É gente muito interessada, Vinícius, de sedenta em aprender, que está aqui, de pessoas que estão dispostas mesmo a investir nisso, porque já acreditam que a captação de recursos é o que vai mudar mesmo a realidade financeira da instituição. Exatamente. E assim, muda a realidade financeira e tem perspectivas de se desenvolver. Então, assim, contem conosco, procurem ter profissionais qualificados, porque isso vai ajudar muito a se desenvolver a organização, né? Mas é muito bom, muito gratificante estar aqui. Eu quero agradecer, né, o espaço do tempo, agradecer ao Cipriano, agradecer a todos vocês que abriram as portas da instituição aí através do online para me receber. A gente tem um trabalho, eu trabalho incansavelmente aí pela busca, né, de ajudar mais organizações através do nosso conhecimento, nossos treinamentos, nas nossas orientações, porque eu acredito verdadeiramente que quando a gente conecta instituições como a de vocês, as oportunidades de financiamento ao planejamento e torna a organização mais profissional, a gente melhora a vida das pessoas. Então é nisso que eu acredito e é nisso que nos últimos tempos eu tenho feito o meu trabalho. Então, assim, obrigado demais pelo tempo de vocês, por vocês terem vindo aqui. Convido vocês a me seguir no Instagram, convido vocês a me acompanhar nos meus conteúdos, eu sempre abro caixinha de perguntas, a me acompanhar, vou fazer o evento no final do mês de novembro, um evento gratuito, então eu convido vocês para estar no evento. E, gente, dúvidas, tem dúvida, eu respondo. Manda pergunta para mim, eu respondo dúvida, e estou aberto a gente construir junto uma parceria de sucesso. Tá bom? Tudo não ganha-ganha. Bom, bom final de semana, né? Mais uma vez, dia 30/11, aula com o Euler, especialista em marketing digital. Vai ajudar vocês a construir infoprodutos para a instituição e captar através disso. Pessoal, para finalizar, quero pedir para vocês abrirem a câmera aí. Vamos tirar uma foto, vou tirar um print aqui da tela. Tá? Deixa eu só arrumar as coisas aqui. Vamos lá, todo mundo, quem puder, abre a câmera aí para a gente poder tirar esse print. E depois eu compartilho com vocês nos nossos grupos. Manda para mim também, Cipriano. Manda sim. Aí, pessoal. 1, 2, 3, digam captação de recursos. Captação de recursos. Aí, beleza. Já vou salvar aqui. Show de bola. Maravilha, pessoal. Bom, agradeço novamente o tempo de vocês. Esse mês aqui, como o mês passado a gente ficou devendo, né? Então nós vamos fazer 2 aulas esse mês. Então fizemos aula com o Vinícius, vamos fazer também aula com o Euler, e no mês que vem, mês de dezembro, nós teremos mais uma aula, mas aí será voltada à área de controladoria. Vai ser uma empresa que é especializada em auditoria externa, que presta serviço de auditoria externa, auditoria contábil, que vai trazer para nós um conteúdo muito rico para ajudar as instituições a melhorar os seus processos financeiros, de contabilidade, inclusive das contabilizações dos recursos que a gente recebe, né? Quando a gente recebe recurso de edital, de emenda parlamentar, de qualquer outra fonte, precisa ser contabilizado, e o terceiro setor, existem normas diferentes de contabilização, e esse especialista
vai passar para nós todo o conhecimento dele, da mesma forma como o Vinícius contribuiu conosco hoje. Tá certo, pessoal? Tchau, tchau para vocês. Tchau, bom final de semana. Obrigado, Cipriano. Muito obrigado, Vinícius. Grande abraço. Tamo junto. Valeu, Cipriano. Obrigado Valeu, a todos Euler. pela oportunidade. Até dia 30, Euler. Até, muito obrigado.